Vim aqui para falar hoje de um dos filmes mais aguardados de 2024. E se tu não sabe o porquê ele era tão aguardado assim, e todas as polêmicas que envolvem essa adaptação, e se mesmo que você não conheça o livro e tá a fim de um drama romântico, mais para drama no final das contas, eu vou te contar se vale a pena você assistir. E não se preocupe, tá? É um filme, então não importa se você não sabe o que acontece no livro, ele vai te contar. E possivelmente ele vai te emocionar mais e vai encaixar mais com o momento que a gente está vivendo do que a sua obra inspiração. Olá, seja bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath, eu já assisti É Assim Que Acaba, esse livro lá de 2016 que viralizou aí nesses últimos anos no TikTok, da Colleen Hoover, que tem os seus livros que falam de assuntos bem pesados, é bem polêmica a maneira como ela trata algumas situações às vezes, mas aqui a gente vai ter essa obra ganhando essa adaptação que vai falar sobre violência doméstica. Então a gente conhece uma mulher que se envolve, se apaixona loucamente por um neurocirurgião e acaba revivendo traumas da sua infância, coisas que aconteceram com a sua mãe e que talvez esteja acontecendo com ela também. É Assim Que Acaba é protagonizado pela maravilhosa Blake e ela está perfeita. Se teu medo era em relação aos protagonistas, aos atores que iriam fazer eles, ou mesmo se vocês não está por dentro por que isso é tão importante ou não, te garanto, a nossa protagonista, ela é a Lily, ela tem essa essência de uma mulher extremamente apaixonada, que traz alguns traumas muito pesados, mas que isso não ofuscou a sua vontade de florescer, de viver, mas que ela vai passar ali por momentos bem difíceis. E a Blake faz isso de uma maneira muito boa. Esse é o ano da família, né? Recentemente estreou Deadpool, ela faz uma participação nesse novo filme do marido, e agora, 2 semanas depois do lançamento do grande filme do Ryan, ela lança o seu grande filme. Então, se você gosta dessa atriz, por favor, assista ela no cinema, ela tá brilhante. Aí você pode se perguntar por que esse filme, por que essa história é polêmica, por que a autora é polêmica, fala sobre violência doméstica, sobre um relacionamento abusivo. Muitos filmes já trataram sobre isso, muitos livros já trataram sobre isso, mas a questão toda é que vem muito aí de fãs e não fãs da autora. E até mesmo de ONGs que fazem esse trabalho, né, de cuidar de mulheres que sofreram, que passaram por alguma violência e relatam, né, essa questão bem polêmica envolvendo o livro, tá, lançado lá em 2016, que ele, sabe, ele passa um pano muito ali pro agressor. Mas aqui no filme, a própria Colleen Hoover, que é, né, uma das produtoras, o nosso protagonista, um dos protagonistas, né, o Just, ele é o diretor, e foi sensível a maneira como o tema foi abordado, sabe, esse relacionamento, quando ela conhece esse cara, quando eles se apaixonam, como eles se envolvem, o quando começa, né, os indícios daquela violência, que é colocado desde a primeira cena que o Riley aparece, mas como a personagem vai enxergando isso, é, é muito palpável, sabe? A gente se coloca muito ali no lugar dela e se identifica com a maneira, os mecanismos que ela faz, que ela cria para não. Foi um acidente, ele não quis me machucar. Não vai acontecer de novo, ele me ama, a gente se ama, vai dar um jeito. Então, como o filme entrega, como ele é colocado, quando a gente vê essas visões bem particular e bem, né, manipulador em alguns momentos do protagonista ali, do seu marido, do seu namorado, é ótimo. E quando a gente tem passado a Lily Bloom, que a gente vê, né, ela mais nova, presenciando a violência que o pai dela cometia com a mãe, e uma paixão juvenil que ela teve com um cara, com um garoto naquele período,
Atlas, e como que eles se envolveram, como eles se aproximaram, quanto o Atlas é esse contraponto em relação às pessoas que estão em volta dela, aquela violência que ela enxerga dentro de casa. Ela fica bem orgânica, sabe? Essa coisa de voltar presente, voltar passado, ela vai encaixando na história que o filme tá contando. Eu não achei que pesou a mão, vai muito passado. Às vezes isso, num filme, ela fica um pouco estranha, mas aqui no filme eu senti que ele fluiu, a gente entendeu essa paixão que ela sentiu pelo Atlas, quando ela reencontra essa antiga paixão ali, já namorando com o Riley, e como que eles têm essa conexão tão forte. É muito apaixonante. Eu tenho alguns probleminhas com o ator que faz o Atlas mais novo, não que ele... sei lá, sabe, ele, pra mim, demora eu conseguir visualizá-lo. Né, naquela idade, junto com a Lily pequena adolescente no caso, eu não gostei tanto do ator mais novinho que fez a sua versão. Já o Atlas adulto é perfeito e simplesmente, se você não sabe, a gente tem a continuação da história, que é assim que começa e a gente enxerga ali possibilidades. Nada foi confirmado que terá uma sequência, né, acompanhando também a adaptação do livro num filme, mas eu acredito que se fizer sucesso, eles voltam para contar essa história de amor, porque é uma história de muita dor, apesar de ter um romance, porque a gente se entrega ao romance da Lily e do Riley naquele começo, porque ele é muito apaixonante. E ele é bonito, mas ele é uma delícia, ele é uma delícia, mas ele é encantador, então ele encanta ela e nos encanta. E quando começa a agressão, tu fica, meu Deus, não, era tão bonito, sabe, eles se encaixavam tão bem, o que tá acontecendo? E daí é como se a gente se colocasse ali junto com a Lily sem, sabe, poxa, não, ele vai melhorar. Foi um rompante, as pessoas às vezes elas enlouquecem. Não, não é. E é interessante a gente internalizar isso e enxergar isso em tela. Fiquei muito preocupada se o filme passaria pano, se a gente iria no final passar o pano para o Riley. Não, não, ele vai melhorar, fica com ele, porque é tão realmente envolvente os dois juntos na tela. Mas quando a Lily se dá conta que ela tá sofrendo a mesma coisa que a sua mãe sofreu, e quando ela percebe que ela precisa dar um passo para sair daquilo, né, que ela precisa de ajuda para sair daquela situação. Então eu não identifico que o filme faça com que a gente ame ele ou goste dele, apesar de toda aquela áurea ao longo da história. Ele era um homem violento, um homem abusivo, que machucava ela, e então a gente tenta, junto com ela, sair daquela relação aprisionada com ele. A gente torce pela Lily, a gente torce para ela conseguir, porque é muito difícil, e mesmo ele pegando uma história muito específica de sabe, dois bonitinhos, branquinhos, com dinheiro, com situação financeira ok, né, sabe? Não é que a Lily não tenha dinheiro para sair daquela situação, que ela não consiga, sabe, se sustentar sozinha, que ela dependa dele de alguma maneira. É uma dependência emocional, e é isso que muitas pessoas não entendem quando não, ele tá te batendo, então sai de dentro de casa. E ali a gente, sabe, visualiza, mesmo sendo um nicho, uma visão muito central de um casal muito específico, exatamente porque cada relação é uma relação e cada situação de violência é uma situação, né, que pode acontecer não apenas física, mas psicológica. E aqui a gente vê essa em específica, que é quase, digamos, que nem a própria Colleen Hoover, quando escreve, tem no final do livro, né, a sua nota, a nota da autora é quase ali uma biografia de uma parte, né, da sua vida, da sua infância, da história da mãe dela e do pai dela. Então, quando a gente entende a história, por que ela quis contar e como que era essa relação, a gente compreende um pouco mais esse final. Mas mesmo que você não tenha lido o livro, você vai compreender as
resoluções e as decisões da Lily no final para tudo que vai acontecer e toda a dificuldade que tem para se livrar daquilo. Por isso que eu amei muito, é um filme que te engatilha toda, te engatilha, porque não tem uma mulher no mundo que não tenha presenciado ou vivido alguma situação de violência. Mesmo que você esteja num relacionamento saudável, não quer dizer que não tenha problemas, mas um relacionamento saudável, ele vai te engatilhar, porque é impossível. Mas é uma história importante de ser colocada em tela, é uma história gostosa de se acompanhar, apesar de tudo. Falando das partes de violência, ele ameniza muitas situações, né, de violência gráfica, de mostrar uma coisa ali, fica muito pro, sabe, o vulto, a situação. Tem uma ou outra cena, sim, que aparece, mas ele não pesa tanto. Até porque eu acho que o já imaginar já é muitas vezes ali doloroso demais. Imagina colocar muitas cenas dessas. Então, te aconselho, saiba o que tá indo assistir, porque pode te dar alguma situação, você se sentir mal. Então, é claro, não continue na sala de cinema para assistir se acontecer alguma coisa dessas quando aparecem essas cenas de agressão, tanto envolvendo a Lily quanto envolvendo a sua mãe, porque, né, é bom a gente se preservar. Eu gosto muito da Alicia no filme, ela se mostra muito amiga, muito parceira, ela não tem tanto destaque, não tem tantos momentos de interação, talvez, de profundidade dessa amizade, mas eu gosto de como termina, de como a mensagem desse apoio é importante para uma pessoa, principalmente, né, uma mulher vivendo numa situação de violência. Então, essa rede de apoio, essa amizade, ter a quem recorrer é a mensagem central nesse final. Mas tirando ela, nada mais em volta importa muito, além, é claro, do Atlas, que vem num momento muito específico. A gente tem muito dele jovenzinho, mas eu espero, sinceramente, que a gente tenha aí uma continuação para a gente ver mais desses dois e dar um final feliz. Apesar, não é que a Lily não tem um final feliz, ela tem um final muito feliz. Só que a gente é romântico, a gente quer ver amor, a gente quer ver isso. Então, acaba que a gente vai alimentando essa situação de querer ver um casal junto no final da história. Então vai agora, dia 8 de agosto, o filme estreia. Não se preocupe se você não leu o livro, o filme vai te entregar tudo que tu precisa saber e eu acredito que ele até é mais agradável de assistir do que de ler. Fica aí a minha opinião para vocês. Me conte o que você achou, se você assistiu, se você leu o livro, se está esperando uma continuação. Se não leu o livro, gostou do filme, mesmo não conhecendo os personagens. E se cuide, qualquer coisa, manda mensagem aqui. Beijos.